Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma editorial aqui do nosso canal. Editorial repleta de informação. O governo pode sofrer mais uma derrota dentro da CPMI. A gente já mostrou para vocês que, com a atuação da oposição e uma ajudinha especial do Arthur Maia, o governo começou a tomar derrotas dentro da CPMI. Ele já estava com salto alto. Contava que a narrativa exposta pela base do governo ia tomar conta de todos os noticiários, mas não é bem isso que aconteceu. E a cada vez que alguém que é oposição, era da base Bolsonaro, é chamado, dá mais problema para o governo. Então, a gente vai explicar para vocês o que pode acontecer e vai ser na próxima semana, uma vez que o Arthur Lira suspendeu as ações da CPMI para essa semana para ajudar o governo Lula para aprovar as pautas econômicas. E a gente vai falar sobre isso também, porque teve uma manifestação do Bolsonaro, manifestação do Nicolas Ferreira, e pode ser que o governo sofra mais uma grande derrota. E se ele sofrer essa derrota, dessa vez, se a oposição realmente se articular, será uma das maiores derrotas, porque vai colocar um cadeado, ou seja, vai travar a pauta econômica do governo. E travando a pauta econômica do governo, aí sim é que o governo não consegue aprovar mais nada. Se essa que é a maior aposta do governo, a reforma tributária, não passa, aí, meu amigo, acabou qualquer pauta econômica do governo. E reforma tributária, diga-se de passagem, para quem não assistiu os últimos editoriais, polêmica e não tão boa quanto precisava ser. Ou melhor, bem ruim. E a gente vai falar sobre isso aqui. Então seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e é sempre um prazer estar discutindo as pautas políticas com você, fazendo uma análise filosófica de tudo isso aqui, sempre de forma imparcial, e juntando as fontes das matérias que a gente traz para vocês. E eu vou pedir a você, se puder, curte, compartilha, manda para mais pessoas, é sempre importante, assim o YouTube entende maior relevância do nosso canal. Bora começar com a matéria? Vem comigo, que eu sei que você vai gostar. Essa matéria foi publicada na Gazeta do Povo. Um documento do Exército aumenta a pressão para antecipar o depoimento de Gonçalves Dias na CPMI. Vamos entender efetivamente o que está acontecendo. O governo conseguiu articular para ter a maioria dentro da CPMI. E aí a oposição até desanimou. Quem é apoiador do ex-presidente Bolsonaro falou: vai acabar em pizza essa CPMI. Só que, mesmo com a maioria, o governo está levando a pior na maioria dos embates. Qual foi a primeira medida do governo para proteger a narrativa sobre o 8 de janeiro? O primeiro fato que os senadores fizeram, deputados fizeram, foi blindar a base do governo. Blindou o Flávio Dino, blindou o Gonçalves Dias, blindou o Capelli, ou seja, aqueles que eram do governo Lula não vai ouvir ninguém. E quem é ligado ao Bolsonaro, ou ao bolsonarismo, ou à oposição como um todo, vamos chamar todo mundo, mesmo que seja para encher linguiça. O fato é que esse pessoal que veio era gente que estava sem voz. Então teve o Silvinei Vasquez, o Naime, que ao chegar expôs o que realmente aconteceu naqueles dias. E essa narrativa que estava sendo escondida pela mídia foi colocada à vista de todos os brasileiros que entenderam: opa, tem coisa errada, e tem inclusive gente presa injustamente. O Naime foi preso injustamente. Depois disso, teve o depoimento do Gonçalves Dias lá na CPI da Câmara Municipal, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E lá ele assumiu que realmente um documento da ABIN que tinha sido enviado para a Câmara estava fraudado. Aí foi o estopim, o próprio Arthur Maia pressionou a base do governo e falou: nós queremos ouvir o Gonçalves Dias. E aí o Gonçalves Dias foi convocado. Só que o governo queria entrar num acordo para que o Gonçalves Dias fosse ouvido só lá nos últimos dias dos 180 dias que a CPMI tem. E aí, o Arthur Maia respondeu: aqui não vai ter acordo com vocês, vamos convocar rápido. Então, provavelmente, na próxima semana já pode acontecer a convocação do Gonçalves Dias, e há a possibilidade dele sair até preso
de dentro da CPMI, se ele faltar com a verdade dentro da CPMI. E isso aí está deixando com toda certeza a base do governo Lula desesperada sobre o possível depoimento da CPMI. Porque lá na Câmara de Brasília, ele mostrou uma certa insegurança no que falava. Mostrou até que alguns pontos que ele expôs não batiam, não coadunavam com fatos que ele tinha dito anteriormente. E lá, quem preside é um petista, que é o Chico Vigilante. Já na CPMI, que acontece no Congresso, é alguém que não é tão do lado do PT assim. Pode ser que isso aí acabe dando ruim para o governo. Vamos falar agora de uma matéria publicada no O Antagonista. Bolsonaro, mesmo inelegível, não perdeu a sua força e ainda tem um ativo político gigantesco. E agora ele vai trabalhar com todas as forças, junto ao PL, junto à oposição, para barrar o projeto econômico do seu opositor, que é o governo Lula. Bolsonaro promete todos os votos do PL contra a reforma tributária. Jair Bolsonaro prometeu todos os votos do PL na Câmara contra a reforma tributária. Numa série de mensagens publicada no Twitter, na manhã desta terça-feira, o ex-presidente disse que o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, e seu líder na Câmara dos Deputados, que é o Altineu Cortes, encaminharão, junto aos seus 99 deputados, pela rejeição total da PEC da reforma tributária. Lembrando que o Arthur Lira comprou essa briga juntamente com o PT, ou seja, aliado ao PT para que passasse a reforma tributária, que muito agradaria ao Arthur Lira, muito agrada ao governo e desagrada os municípios e os estados, que tira poder e autonomia dos municípios e estados e entrega isso tudo na mão do Lula. O Bolsonaro fez um vídeo lá no Pânico, na Jovem Pan, e disse que essa reforma tributária é um projeto comunista, ou seja, de centralização de poder, e isso não faz parte com a mensagem liberal que o Paulo Guedes sempre brigou. Lembra da mensagem do Paulo Guedes? Menos Brasília e mais Brasil, ou seja, que a autonomia estivesse com estados e municípios, para que esses atendessem as suas populações? Pois é o contrário o que essa reforma tributária quer instituir. E o Lira apostou junto com o Lula para aprovar essa reforma tributária. E aí, várias matérias, vários editoriais dizem que Lula abriu a chave do cofre nessa semana e que lá em Alagoas, que é o estado do Lira, foi muito irrigado com verba pública das emendas secretas que o Lula disse que nunca ia usar durante a campanha. E aí, vários editoriais falando que foi para agradar o Lira, para o Lira dar esse apoio ao Lula, mas mesmo assim, pode ser que o Lula perca. Mesmo gastando muito, pode ser que o Lula perca. O Lula gastou milhões e milhões sobre a CPMI de 8 de janeiro e deu ruim. E agora na reforma tributária, o Igor Gadelha, do jornal Metrópolis, traz essa informação também. Reforma tributária. Grupo de Lira reclama da falta de empenho do governo. O Lira quer aprovar, mas os próprios petistas não querem trabalhar. Líderes aliados e Arthur Lira reclamam sobretudo da demora do governo em pagar emendas na véspera da votação da reforma tributária. E aí ele questiona muito aqui que se quer rir, tem que fazer rir também. E tem que atuar, tem que ir lá, articular, empenhar para que essas emendas sejam pagas. E não está sendo isso que está acontecendo, não. Então, pode ser que grande parte do centrão, ao não ser ajudado pelo governo Lula, pule fora da reforma tributária. Eu sei, é vergonhoso dar esse tipo de notícia. Você que deve estar me ouvindo aí, vendo, sabe, de forma tão clara, o dinheiro público sendo utilizado para comprar emenda aqui, vender emenda aqui, vende voto aqui ali, deve ter ficado até rosado de vergonha, assim como às vezes eu fico em ter que dar uma informação como essa aqui. Mas esse é o nosso Brasil. Essa é a situação que nós temos que encarar. Vamos falar de polêmica? Eu não sou muito de entrar em pautas polêmicas, mas dessa vez a gente vai falar aqui de uma pauta que está causando uma certa polêmica, que é a fala do pastor André Valadão. Matéria do Globo. Pastor André Valadão diz em culto que, se pudesse, Deus mataria a população LGBTQIA+, e fala para fiéis irem para cima. Vamos deixar bem claro aqui
que esse não é o teor da fala. Essa é a interpretação que foi dada pelo G1. Mas eu vou trazer o teor da fala e, na minha visão, foi falta de sabedoria, com toda certeza, a fala esposada aqui pelo pastor. Ele disse o seguinte: aí Deus fala, não posso mais, e isso se relacionando ao grupo LGBTQIA+, não posso mais, já meti esse arco-íris aí, se eu pudesse, matava tudo e começava de novo, mas já prometi para mim mesmo que não posso, então agora tá com vocês, foi o que disse o André Valadão. Vamos lá, a gente precisa entender que o poder da fala, ele é como uma flecha, ele sai e ele não volta. E às vezes você tem que explicar o porquê aquela flecha foi atingida, é muito mais grave. Então, assim, na fala de um pastor, ele tem que ter muita prudência e cuidado, inclusive, no que ele fala. E agora, o André Valadão está respondendo, e já tem até deputados e senadores da esquerda pedindo a prisão do André Valadão. Na minha visão, ele foi estritamente infeliz na fala dele. Estritamente infeliz. Embora pode ser que ou seja, a mensagem do que se quis dizer não fosse esse intuito. O Marco Feliciano, ele fez uma manifestação, inclusive em plenário, bateu boca com a Érica Cocai, onde ele falou que o que André Valadão quis dizer é que tinha que acabar com todo o pecado, eliminar todo o pecado e renascer para Cristo. Esse era o intuito da fala do André Valadão. Mas outros já incorporam que não, a fala dele foi contrário mesmo, e seria mesmo atentar contra a vida dessas pessoas. O fato é que mesmo pessoas de direita teceram críticas bem graves sobre a fala do André Valadão, o que mostra que faltou sabedoria quanto ao que precisava ser exposto. O Alexandre de Freitas escreveu o seguinte: bizarra e criminosa a fala do pastor André Valadão. Uma coisa é criticar o comportamento e estilo de vida, já que ninguém é obrigado a concordar com o outro. Mas incitar a violência é uma fala covarde que transfere para seus fiéis a missão de matar quem quer que seja, é crime. Absurda ainda a comparação de que a união homoafetiva seria responsável pela corrupção de menores nas escolas. Conheço casais gays que não concordam com essa militância corrompida, que quer destruir a unidade familiar. Famílias muito bem estruturadas que sabem criar os seus filhos. E sim, eu concordo com o Alexandre de Freitas aqui, no ponto de vista que você precisa saber muito bem separar para não generalizar falas perigosas. Falas perigosas. E quando você aplica a palavra de Deus, quando você aplica a mensagem que a Bíblia te traz, você tem que tomar cuidado, muito cuidado, para que isso não seja utilizado não contra o próprio pastor, mas contra os cristãos, mas contra aqueles que pregam o amor, pregam o entendimento e pregam com sabedoria. Ou seja, uma fala como essa, sem a devida sabedoria, ela não abre espaço só contrário ao próprio André Valadão, mas ela abre um espaço para que o discurso deles, que aí a gente entra na fala do próprio Lula, que historicamente aprendeu a combater a família, os costumes e o patriotismo, que essa fala seja distorcida e deem atributos para que o próprio cristianismo seja criticado. Aí entra numa seara muito mais complicada. Então, eu entendo que foram falas estritamente infelizes. Mas, e a sua interpretação? Coloca no comentário o que você acha sobre isso. Eu sei que eu não costumo entrar muito nesses temas polêmicos, eu respeito todas as pessoas, porque, na minha visão, quando Deus enviou seu filho, ele disse: amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei. E o amor fraternal, o amor de irmão, o amor enquanto ser humano, ele é incondicional. Não há como se relativizar isso. Então, acho que a pregação, a fala
de um cristão, ela tem que ser muito mais voltada para o amor, muito mais voltada para o cuidado nas pessoas, do que realmente banalizar o cristianismo, assim como aquela outra fala de que deveria quebrar a mandíbula do Lula, se lembra? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de cristianismo da raiva, cristianismo da vingança. A vingança é do outro lado, não é do lado de cá. Então eu tenho essa visão, e eu respeito a sua opinião, apesar que você pode discordar disso, mas esse é só o meu ponto de vista, tá bom? Vamos lá, por fim, mas não menos importante, já que a gente falou da fala, do que se diz, o último editorial, a última matéria que eu quero trazer para vocês, eu ainda vou aproveitar o Ale Freitas, que é de São Paulo, ele é vereador em São Paulo, ele traz uma fala do Lula aqui. E eu queria que você prestasse atenção, olha só. 3 horas da manhã, Que isso? para me contar que tinha morrido um companheiro. Aí quando a pessoa me contou, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Você me acorda 3 horas da manhã, eu não tenho o que fazer, você vai voltar a dormir, eu estou aqui acordado agora, pensando no companheiro que morreu. Então, eu não preciso de notícias que não tem nada a ver comigo. Sabe? Eu não tenho. É preciso ser seletivo no que você vê. Vamos lá, então vamos entender isso aqui. Isso aqui foi durante as lives do presidente Lula. Ele disse o seguinte: uma pessoa me ligou e para falar que um companheiro nosso tinha morrido às 3 horas da manhã. E a fala do Lula foi mais ou menos: e daí? Não sou coveiro? Ou seja, o que eu tenho a ver com isso? Para que você está me ligando para avisar? Por que eu estou usando especificamente essa frase? A reverberação que a mídia dá. A insensibilidade que buscava se mostrar existente em Jair Messias Bolsonaro, mas quando o assunto é de cá, existe uma cortina de fumaça que impede que qualquer um possa tecer críticas ao lado de cá. Porque o lado de cá tentou tomar conta, ou seja, comprar o discurso como se fosse só dele. São os intelectuais, são o amor tá de cá, o intelectualismo tá de cá, a bondade tá de cá, e de lá é tudo ódio. Aí é onde eu falei que tem que tomar muito cuidado nas falas. Mas a fala do Lula não é nada diferente da forma de interpretação de alguém que sequer se sensibiliza com a morte de uma outra pessoa. Que o seu sono ou notícias sobre si mesmo é muito mais importante do que a vida de outrem. Essa é a mensagem que ele passa. Mas, como o intuito da mídia não é queimar a reputação do Lula, era só queimar a reputação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a forma em que se equipara as informações é totalmente divergente e diferente uma da outra. Então, a gente precisa começar a entender a mensagem que a mídia traz, inclusive de interpretação. A fala eu coloquei para que vocês ouvissem. E aí vocês dizem, tá certo ou tá errado o Lula? E difere, ele mostra muito mais virtudes, efetivamente, do que Jair Bolsonaro mostrava? Isso que a mídia sempre mandou para você durante 4 anos, era verdade? Cabe a você definir se era ou não, tá certo? Obrigado por ter ficado até o final do editorial. Eu volto às 9 horas com mais um editorial para vocês. Muito obrigado. Peço que curta, compartilhe, mande para o maior número de pessoas o possível. Grande abraço.